Bom dia a você que nos acompanha. Estamos iniciando mais uma semana de isolamento social. E a minha oração é que você e sua família estejam fortalecidos pelo amor de Deus e pela paz que somente Ele consegue dar. Mais uma semana nós não teremos programação na nossa sede. E a minha oração é que você fique em casa para resguardar a sua saúde. Nós essa semana temos aniversariantes, estamos felizes por isso. Eu quero destacar que nesse final de semana está aniversariando um casal muito querido, a irmã Maria da Graça e o irmão Francisco. Ela fez aniversário ontem e ele está aniversariando hoje. No dia 15 nós teremos Tiago, no dia 18 Fabrícia e no dia 19 Edson. A minha oração é que vocês estejam firmes no amor do Senhor, que sua prática de vida seja sempre a prática do discípulo, da discípula de Cristo, e que as palavras dos seus lábios sejam palavras abençoadas de Deus para fortificar vidas. Eu quero convidar você nesta manhã para abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. João 13, nos versos 1 a 5. João 13, 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por tua palavra, por essa manhã, pelas tuas bênçãos e porque Jesus Cristo ressuscita nos nossos corações diariamente. Por isso nós temos uma nova vida. Oro pelas bênçãos que tu tens ministrado ao teu povo, agradecendo as misericórdias que são renovadas diariamente e que o Senhor esteja sempre conosco. Por isso, Senhor, te peço agora a tua direção, que a minha fala seja a tua fala e que cada um, aonde estiver, nesse momento, receba conforme a vontade do teu Espírito. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã nós teríamos o nosso café da comunhão. Como todos sabem, já há vários anos nós trazemos nossos irmãos que são moradores em situação de rua ou que estão moradores em situação de rua nesse momento, e nós servimos o café da manhã para eles no chamado Domingo da Páscoa. Me fez falta hoje. É ruim saber que nós não podemos tê-los por mais algum tempo juntos conosco. E eu queria trazer uma reflexão nesta manhã para pensar sobre amor de Deus, sobre a nova vida, sobre pensamento de Cristo, pensar sobre aquilo que o Senhor quer que façamos como igreja. Nós temos
nesse momento, a leitura da palavra indicando o que aconteceu antes do jantar da Páscoa. Jesus Cristo se despe, é assim que o texto diz, ele tira a sua capa e coloca uma toalha em volta da cintura. O texto relata que ele pega uma jarra com água, derrama água na bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Aqui está uma atitude que somente os escravos faziam. E eu queria meditar em cima dessa palavra para pensarmos um pouco mais sobre amanhã do domingo, que nós chamamos amanhã do domingo da ressurreição. Quando se percebe o texto, percebe-se também o objetivo do Senhor. E quando o Senhor nos ama da forma original, o Senhor tem um motivo. Esse motivo é o seu amor. Veja que o texto bíblico no verso 1 diz que o Senhor os amou, ou seja, claramente o texto diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando a gente parte para a continuidade do texto bíblico, a gente percebe em João capítulo 17, no verso 20, Jesus orando, diz, a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, quando o Senhor amou os seus discípulos, no texto inicial, nós percebemos também que Jesus nos amou, porque nessa cadeia de discipulado, de oração, de transformação de vida, de testemunho, nós estamos. Nós somos resultados daquela noite de crucificação, nós somos resultados da ressurreição e da ministração do Evangelho a partir do Senhor e dos seus discípulos. Isso me faz lembrar o diálogo de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, nos versos 14 a 18, a gente percebe Jesus abrindo mais o leque sobre a salvação, sobre estar com Cristo, sobre ser nova criatura. Na dúvida de Nicodemos, Jesus responde: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, Jesus se coloca como a figura da serpente no deserto, que está registrada em Números capítulo 25, nos versos 5 a 9. Naquele momento, o povo reclama de Deus por ter tirado o povo do Egito e ter deixado no deserto, e simplesmente Deus os disciplina com serpentes. E aí Moisés ora, intercede diante de Deus pelo povo que estava sendo picado, e Deus instrui a Moisés a fazer uma serpente de bronze, e quem olhasse para a serpente seria curado.
Jesus é aquele que se põe como cura, como salvação, como vida, para aquele que olhar para ele tenha a vida eterna. Jesus diz que é necessário que ele se coloque, que seja levantado como a serpente foi levantada no deserto. E percebemos claramente que no deserto que o homem anda, que o ser humano anda, é necessário que olhe para Jesus. Mas perceba o verso 16, que é o verso que a gente cita tanto, é o verso que eu falo quase todas as semanas, é o verso que sempre está nos nossos lábios para que possamos pregar o Evangelho. O texto diz claramente que Deus tanto amou o mundo. Deus amou tanto o mundo que deu, entregou seu Filho único. É por amor. O motivo é sempre o amor. Eu falo sempre para os nossos amigos, irmãos, moradores em situação de rua, que nós não fazemos nada por obrigação, que nós não fazemos nada por instância social, mas o que nos impulsiona a trabalharmos para eles é o amor. É o amor que Deus derrama nos nossos corações para que nós olhemos para eles e entendamos que Deus não faz acepção de pessoas e por isso nós estamos ali para servirmos a eles. E é por isso que nós estamos todos os domingos pela manhã com eles, ministrando o café da manhã, servindo o café da manhã para eles. De uma forma muito especial, sempre no domingo da Páscoa, nós os trazemos para o café da comunhão, onde nós continuamos servindo. A minha tristeza nesse momento é porque nós não podemos estar com eles. Porque o motivo de tudo isso é o amor. Romanos capítulo 5, no verso 8, o apóstolo Paulo diz que Deus demonstra seu amor por nós de tal forma que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja como Deus nos ama. Veja como Deus ama você. Veja como o Senhor faz. Ele simplesmente ama e entrega seu Filho para que morra por nós e depois seja ressuscitado por nós. Essa é a história do amor de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, no verso 10, diz exatamente isso. Ele diz assim: nisto consiste o amor. Veja na sua Bíblia, 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como derramamento pelos nossos pecados. O amor de Deus consiste exatamente para que Deus olhe para nós e diga: vocês não podem fazer nada, a não ser exatamente o que Jesus Cristo relatou em João capítulo 3, no verso 18. Ou vocês creem ou não creem. Mas vocês não podem fazer nada para melhorar a situação de vocês diante de mim, diz o Senhor. Eu os amo de tal forma que entrego meu Filho em derramamento pelos pecados de vocês. Vocês creem ou não creem? Mas somente eu posso fazer, porque eu amo vocês. É a fala do Senhor quando é relatado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Para quê? Para que você viva, para que você não se extravie, para que você não pereça, para que você espiritualmente não morra, para que você tenha a vida eterna. Mas esse amor, ele indica um alvo. Eu disse que Deus entregou seu Filho para que você seja salvo.
para que você viva. E a Bíblia diz que essa vida é vida em abundância, vida que transborda. Eu costumo dizer que é vida na vida. Esse amor tem um alvo, você. Mas não somente você. O amor mantém como alvo sempre o próximo. Quando eu olho humanamente falando, é sempre o próximo. Porque o alvo do amor de Deus é o homem. É o ser humano. E quando eu falo homem, eu falo do homem, da mulher. Seres humanos que não podem fazer nada para estarem diante do Senhor, a não ser olhando para Cristo. Esse amor sacrificial nos indica um alvo. Nos versos 2 a 5 de João 13, o texto lido, João relata exatamente que Jesus Cristo já sabia que Judas tinha sido induzido a lhe entregar aos soldados romanos, já sabia claramente o que ia acontecer com ele, e aí ele se levanta da mesa, tira a capa, coloca a toalha, pega a bacia e lava os pés dos seus discípulos. No texto em seguida, nos versos 6 a 11, mostra um diálogo de Jesus, ou entre Jesus e Pedro, quando Pedro se nega a deixar Jesus a lavar seus pés, e aí Jesus diz para ele: você não compreende agora o que estou fazendo, você só vai compreender mais tarde. E aí Pedro se entrega totalmente para que Jesus lave seus pés, e esse diálogo ele existe de forma clara para que entendamos também como é que funciona, porque Jesus olha para o próximo e a indicação é exatamente que olhemos ou continuemos olhando para o próximo. E aqui eu quero levantar uma reflexão para você. Todo domingo da Páscoa nós levamos nossos irmãos e amigos moradores em situação de rua para compartilharmos conosco num café. Esse café acontece, nós fazemos a comida, nós estamos com eles ali, nós tomamos café junto com eles, junto com eles, nós oramos com eles, nós compartilhamos com eles. E a minha questão para você, minha reflexão para você agora é: se hoje houvesse o café da manhã, como nós chamamos o café da comunhão, você estaria com eles? Você poderia abraçá-los? Você teria tempo de estar aquele tempo com eles? Eu questiono isso diante de tantos testemunhos. Por exemplo, li numa dessas semanas aí anteriores que um morador em situação de rua de São Paulo disse que as pessoas olhavam para ele como se ele fosse o Covid-19. A reflexão nesse momento vai no sentido de: a pessoa que você encontra diariamente é seu próximo. Independente de quem seja, nesse momento de isolamento social, geralmente nossos próximos são os nossos familiares. Mas, se você sai de casa, o próximo é aquele que cruza com você
na calçada, nas esquinas. O próximo pode ser o morador em situação de rua que está abandonado pela sociedade, que nesse momento possivelmente não tenha máscara para colocar para sua proteção, nesse momento possivelmente não tenha álcool em gel para limpar as suas mãos, possivelmente nesse momento não tenha o que comer. Pode ser o seu próximo. O seu próximo pode ser aquele que lhe fez mal, que lhe magoou, que lhe negou o amor, que lhe maltratou, que levantou falso diante dos outros em relação a você, que mente sobre você. O próximo pode ser aquele que se declara seu inimigo e você olha para ele e a Bíblia claramente diz que você precisa amar até o seu inimigo e orar por ele. Porque o amor indica o alvo. E o alvo é o próximo. Sempre vai ser o próximo diante do Senhor, porque Deus ama. Deus ama. Diante de um questionamento maldoso sobre qual seria o maior mandamento da lei, o Senhor responde. E aí trago um texto que eu trago todas as semanas para você. Quando Jesus Cristo é questionado, ele responde claramente: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E aí ele em seguida diz, e o segundo é semelhante a ele. Veja, semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí no verso 40, a gente está em Mateus capítulo 22, Jesus diz assim, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Perceba que o amor que Deus tem por você é para que esse amor seja exercido no próximo. O amor que você recebe de Deus é para que você exerça esse amor no próximo, independente de quem seja o próximo. Por isso a reflexão nesta manhã sobre o café da comunhão. Precisamos refletir para que entendamos realmente o que o amor de Deus pode trazer para nós. Precisamos refletir. Claramente refletir. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, nos versos 8 a 10, ele diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Essa é a fala. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Essa é a fala do apóstolo Paulo. Essa é a fala para nós nessa manhã. Eu não sei como é que você comemora a Páscoa. Aqueles que caminham comigo sabem que eu penso disso tudo. Eu não sei como você comemora a Páscoa. Mas se você comemora a Páscoa sem amor, você não está comemorando Páscoa. Você não está falando do Evangelho.
Você não está vivendo o Evangelho, porque Deus ama e o amor tem um alvo. É preciso que falemos nessas coisas. É preciso que entendamos o que está escrito. Em Romanos capítulo 15, nos versos 1 a 3, Romanos 15, 1 a 3, o apóstolo Paulo diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E aí perceba como funciona isso, Emildson. Eu sou forte, não preciso agradar os fracos, mas como é que eu sou forte e não tenho que agradar a mim mesmo? O texto bíblico diz exatamente o contrário daquilo que dizemos, ou que geralmente dizemos. O texto bíblico diz que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Porque na realidade, Jesus Cristo diz que o maior sempre será o menor. Sempre será aquele que entende o outro, que ama o outro, que se entrega pelo outro. Bem diferente do que nós ouvimos diante da sociedade moderna. O apóstolo Paulo diz que nós que somos fortes não podemos agradar a nós mesmos. Verso 2, a gente está em Romanos capítulo 15, ele diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Mas esta era uma restauração extraordinária. O texto bíblico também deixa claro que esta é restauração do homem através do amor. Essa é uma restauração extraordinária. Os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Essa fala indica que Jesus Cristo recebeu todos os insultos que estavam preparados para ele. E nesses insultos, em todos os seus sofrimentos, estávamos nós. Por isso, o texto bíblico diz que o Senhor nos salvou, porque Ele, na sua fraqueza, se fez forte, se colocou para cumprir a sua missão. E Ele entende claramente, como passa para nós, que somos fortes quando somos fracos. E ser fraco, entendendo a fortaleza de Deus, que é contrária àquilo que o homem diz, é entender o outro. É buscar o amor em Deus para o outro. É amar o outro de tal forma que o edifica. É se entregar pelo outro. É abençoar o outro, ministrando vida ao outro. O apóstolo Tiago, capítulo 2, nos versos 8 e 9, diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, e veja, Tiago fala da lei do reino. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade,
estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. O apóstolo Tiago faz uma comparação entre a lei do reino e a lei de Moisés. A lei do reino é amar a Deus e amar ao próximo. É por isso que Jesus Cristo diz que toda a lei e os profetas estão resumidos nesses 2 mandamentos. Tenho saudade do ano passado, quando eu pude servir pessoas que estão conosco no dia a dia, nos sinais, ainda estão vendendo frutas, lavando para-brisas de carro, pedindo dinheiro, pedindo comida, pessoas invisíveis no dia a dia, de quem não tem tempo para olhar para o outro, para o próximo. Sim, porque você hoje está em isolamento social, mas em breve nós voltaremos. Nós voltaremos a encher essa cidade, a trabalhar, a estarmos nos ônibus, nos carros, e poucos olham para aqueles que precisam dos olhares de Deus. E os olhares de Deus é a igreja. Os olhares de Deus somos nós. Sinto saudade de estar com eles, como nós estávamos nos anos anteriores, de sentar à mesa, de tomar o café da manhã com eles, de poder compartilhar daquilo que Deus tem para nós. Eu quero encerrar refletindo com você exatamente. A minha oração é que ano que vem nós estejamos juntos com eles no chamado Domingo da Páscoa. Essa é a minha oração. E que você esteja junto conosco para que você possa derramar do amor de Deus sobre eles também. Eu quero terminar em João capítulo 13, nos versos 12 a 17. Vamos voltar para o texto inicial. Nos versos 12 a 17, Jesus Cristo diz assim aos seus discípulos. O texto diz que, quando Jesus terminou de lavar-lhes os pés, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se praticarem. Refletindo na fala de Jesus. Vocês dizem que eu sou mestre? Estão certos, eu sou. Mas a atitude que eu tive com vocês agora é a atitude de escravo. É a atitude de escravo. É a atitude de pessoas que vocês nem olham para elas. Pelo contrário, vocês acham que elas precisam servir a vocês. Pois é, diz Jesus aos seus discípulos, é a nossa
fala hoje, é a fala de Jesus para nós hoje. Ele diz assim: eu agi como escravo diante de vocês. É exatamente assim que vocês devem agir diante dos outros, ou entre vocês. A fala de Jesus vai no sentido de que nós entendamos que, além de o Senhor não fazer acepção de pessoas, nós devemos servir uns aos outros. Nessa reflexão, o Senhor parte para o jantar da Páscoa, para a ceia, que para mim é a festa do povo do caminho. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Era assim na igreja no primeiro século. Na reunião da igreja, a comunhão. Mas refletindo na fala de Jesus Cristo, o exemplo não foi para que daí por diante nós mantenhamos em nossas reuniões sempre alguém lavando os pés dos outros. Aqui nós temos um exemplo para que eles entendessem que Jesus, que estava ali, Messias, o ungido, o Mestre, o Senhor, se faz escravo, se faz serviçal, para que entendamos que nenhum de nós é maior que o outro. Todos somos iguais diante de Deus. Você pode ter muitos bens, muito dinheiro, você pode ter uma larga conta bancária, um emprego que te dá muitas vantagens. Não há diferença entre você e aquele que está nas ruas, sofrendo o abandono, sofrendo com a fome, às vezes com frio, às vezes com calor, sem ter onde repousar a cabeça, sem ter com quem conversar muitas vezes e chorando por causa da solidão, amargando a tristeza da droga, das angústias do abandono, amargando o isolamento social que para eles não tem tempo contado. Não há diferença diante de Deus entre Mildson e aquele que está nesse momento sem saber para onde ir, ou não tem para onde ir. E a minha oração é que entendamos que nós precisamos nos conscientizar que o Senhor não faz acepção de pessoas e que precisamos estar com eles, lavando os pés deles, quero dizer, servindo a eles, amando-os da mesma forma. Mas eu quero alargar a sua visão no sentido de, eu não estou levando você somente a amar o morador em situação de rua, o abandonado, o mais necessitado. Eu estou levando você a amar, alargando sua visão para que você ame o necessitado, independente se ele precisa de dinheiro, de comida, se precisa de amor, se necessita de atenção, o necessitado. Dessa forma, pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, pode ser alguém que ele ama muito e por algum motivo vocês se afastaram. O Senhor se entregou por você, para que você se entregue pelo próximo. Essa é a mensagem. Aliás, se você comemora a Páscoa, essa é a mensagem da Páscoa.
Olhe para a mensagem da Páscoa. Esta é a mensagem da Páscoa. Amor. Amor ao próximo. Vamos orar? Deus, eu quero te louvar pela mensagem bíblica, por tua palavra que não volta vazia e porque o Senhor sempre está conosco. A minha oração nesse momento é que entendamos a tua palavra, Senhor. Abre-nos a mente para que entendamos o que a tua palavra quer dizer. Abre-nos a mente para que nos conscientizemos de que a tua fala, ela não é fala vazia, não são palavras jogadas sem destino. A tua fala tem objetivo. O motivo é o amor. E o alvo é o homem. Portanto, quando nós recebemos o teu amor, nós amamos o próximo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde entendendo esta palavra. Eu continuo orando, Senhor, pelo mundo, pelos dirigentes que governam todos os países nesse mundo. Eu continuo orando para que o Senhor controle o vírus que assola o mundo de tal forma que já atingiu mais de 1 milhão de pessoas. A minha palavra vai no sentido de que o Senhor seja Senhor deste mundo, porque Jesus foi entregue por Ele, para que o Senhor ame de tal forma que os homens entendam que o Senhor está para curar a sociedade, para dar vida eterna, para ministrar o seu amor. Então, Senhor, eu sei que tu amas a cada líder político deste mundo. A minha oração é que o Senhor toque os corações, toque as suas mentes, coloque para eles as decisões a serem tomadas nesse momento difícil da humanidade. Eu oro, continuo orando, Senhor, pela Itália, oro pela Espanha, eu continuo pedindo pelos Estados Unidos, que o Senhor tenha misericórdia dos Estados Unidos. Continuo orando pelo Brasil, Senhor, porque precisamos que o Senhor vigie por nós, que o Senhor olhe por nós, que o Senhor coloque-nos diante do seu altar para que entendamos a função da igreja nesse país. Oro, Senhor, para que o Senhor proteja o povo brasileiro, para que o Senhor coloque no coração do presidente desta nação a sua vontade, para que ele exerça exatamente a função que ele precisa exercer nesse momento, para que o Senhor dê sabedoria na sua fala, no seu pensamento, para que o Senhor coloque sabedoria nele de tal forma que a sua assinatura seja a assinatura de homem que ouve o Senhor. Protege o nosso país, Deus, para que esse seja o país abençoado que nós tanto falamos. Que o Senhor continue nos protegendo, que o Senhor nos dê um restante de dia abençoado, que o seu amor, a sua graça e a sua unção estejam sempre sobre nós. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. A minha oração é para que Deus sempre, continue sempre te abençoando, te guardando, a você e sua família, porque eu sei que Ele te ama. Abrace o amor de Deus e viva conforme a vontade dEle. Deus te abençoe.